Olá, boa noite, meus irmãos, graça e a paz do Senhor, graças a Deus por mais uma quinta-feira. Estamos aqui para louvar, para compartilhar e que vocês, todos nós, possamos receber essa palavra, essa semente que é a palavra de Deus em terra boa e que possamos ter um momento de deleite na presença do nosso Deus, porque Ele é bom e fiel em nossas vidas, Amém. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, para você que vai assistir agora, que vai estar entrando, para você que vai assistir depois ou que vai compartilhar, que Deus esteja ali abençoando, que esta palavra, que esse momento, esse breve momento de compartilhar a palavra de Deus seja um momento de refrigério, um momento de edificação, e que o Espírito Santo possa estar falando aos nossos corações, ao seu coração, para que efetivamente a gente possa estar sempre sendo aperfeiçoado para ficar cada vez mais parecido com Jesus. Amém? Vamos estar orando, a irmã vai estar orando, vamos estar louvando o nome do Senhor neste momento. Amém. Obrigada, Senhor, por mais um dia, ó Deus. Nós queremos entregar mais uma vez as nossas vidas, Pai, aos Teus cuidados. Porque Tu és o Deus da nossa salvação, o Deus da nossa proteção, o Deus da nossa provisão, o Deus da nossa cura, Senhor. E nós temos testemunhado do Teu poder no meio da Tua igreja. Nós temos visto o Senhor operando dentro de nós temos visto o Senhor operando em meio às enfermidades que muitas vezes assolam as nossas vidas. E nós te somos gratos, meu Deus, por tudo que Tu és em nossas vidas, por tudo que Tu tens também feito em nossas vidas, porque Tu és um Deus que trabalha, como diz a Tua palavra, em favor daqueles que em Ti esperam, daqueles que em Ti confiam. Não há Deus como Tu, desde a antiguidade, trabalhando em favor do ser humano, Senhor. Então que nós possamos a cada dia nos render mais a Ti, saber, Senhor, que o melhor lugar para estarmos é na Tua presença, é buscando o Teu nome, é Te louvando, é Te glorificando, é Te adorando, Senhor, e é falando da Tua palavra, que traz vida e vida abundante para aqueles que a ouvem, Senhor. Vem nos abençoando nesse momento, vem nos revestindo do Teu poder, da Tua unção, traz clareza, Senhor, à nossa mente, Pai, testifica no nosso espírito e no espírito dos nossos irmãos, pelo Teu Espírito, a Tua palavra, a revelação da Tua palavra para cada um de nós, porque nós precisamos, Senhor, nos alimentar do alimento do céu, que é, Senhor, a Tua palavra em nossas vidas. E nós sabemos, como está escrito lá em Isaías, que ela não volta vazia, mas ela opera em nós, tanto querer como efetuar. A Tua vontade, Senhor, seja feita em nossas vidas. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos estar louvando ao Senhor. Canções que têm a ver com o que nós vamos estar compartilhando hoje. Amém. O tema da palavra hoje é uma pergunta. A graça do Senhor Jesus te basta? Para Paulo foi feita a afirmação. Jesus virou para ele e falou: a minha graça te basta. Mas eu queria que você meditasse nessa indagação, nessa pergunta. Jesus irá se falar assim: a minha graça te basta hoje? É o suficiente? Ou você quer mais? Então nós vamos louvar ao Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua
continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus se curado eu for. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A ti, Jesus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Haja o que houver, sempre serás Deus. Haja o que houver, haja o que houver, sempre será Deus. Glória a Deus. É uma fé incondicional, né? O Senhor teve por nós um amor incondicional. E a nossa fé, às vezes precisa, às vezes não, né? Precisa ser incondicional. Não depender das circunstâncias. Se elas estiverem favoráveis, é bom demais, né? Porque aí a gente louva. Mas se elas estiverem desfavoráveis, a gente também pode chorar, a gente pode orar, a gente pode se humilhar, a gente pode clamar, a gente só não pode negar o nosso Deus. Porque, como nós cantamos, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Ele sabe todas as coisas. O olhar dele vai além do nosso, né? O nosso olhar é limitado, mas o olhar do Senhor é amplo, vai além do nosso. Por isso a gente declara isso, né? Eu ia cantar uma, mas agora veio uma no meu coração, essa daqui. Amém. Perto quero estar, não tem lugar melhor. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não
importam as circunstâncias, adorarei, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, eu te louvarei. não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, somente a ti, somente a ti, somente a ti, Jesus. Paz do Senhor, estou vendo aqui a Poliana, Érica, Luciana. Paz do Senhor para todos, né? Vamos ouvir a palavra do Senhor. Vai falar mais um? Ao final. Eu vou cantar só um trechinho. Mas antes de cantar, eu vou explicar por que eu vou cantar. Eu admiro muito o ministério do pastor Ademar, da Comunidade da Graça, Ademar de Campos. E um dia ele contou, né, um testemunho de uma experiência que ele teve. Ele, há muitos anos atrás, ele teve uma filha, e essa filha ficou gravemente enferma. E foi feito toda uma luta, né, humana, Uma guerra, a né? igreja, os médicos, e essa criança lutou, batalhou pela vida, mas aprove ao Senhor levar. E ele ficou muito triste, lógico, muito abatido. E dessa experiência da perda da filha, uma criança nova, não tem a idade, ele fez essa canção. Então, tem um hino na harpa cristã que diz: os mais belos hinos foram feitos em tempos de aflição. Porque é na aflição que a nossa alma geme, que a nossa alma se despe de toda a nossa orgulho, de nossa soberba, do nosso eu. A gente busca no Senhor, no Deus. É quando nossas forças vão, nossos recursos não são suficientes, nosso conhecimento, e a gente se despe totalmente e se coloca aos pés dele. Se rende, Deus Se vem, rende. né? E Deus veio e levou a filha dele. E ele fez essa canção. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado,
mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Me alegro em tua vida em minha vida. Ele pôde cantar que nem Jó na morte da filha. Muitas vezes nós temos que passar por situações para a gente poder conhecer mais a Deus. Nós achamos que conhecemos Deus porque Deus é bom, nós sabemos que Deus é justo, nós sabemos que Deus enviou o seu Filho. Mas muitas vezes nós vamos passar por situações onde a gente vai conhecer a face de Deus de outras formas. A face de Deus na nossa miséria, a face de Deus no nosso pranto, a face de Deus na morte daqueles a quem amamos, na perda. E nós vamos poder falar: Senhor, tu sondas e conheces, eu não te conhecia. E você poder ter um relacionamento com Deus no meio da dor. Você poder ter um relacionamento com Deus no meio da aflição, da angústia, da perda. Um relacionamento com Deus no vale. Porque se relacionar com Deus é bom em todas as circunstâncias, mas quando nós estamos moídos, Deus vai se apresentar para a gente no nosso monturo, no nosso mais profundo, a nossa pequenez. Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. Quero ser breve, porém, como a palavra do Senhor é a espada de dois gumes, ela penetra. Essa semana Deus me colocou uma frase na minha mente. Até falei com a minha abençoada aqui. Essa frase ficou sem resposta até agora. E quando a cura não vem? E quando a vitória que a gente quer não vem? E quando a resposta que a gente quer não chega? E quando a situação que a gente quer mudada não é mudada? E quando a gente pensa que vai acontecer e não acontece? O que é que nós podemos esperar do Senhor? Vamos orar, pedir ao Senhor que Ele nos dê discernimento, sabedoria, que esta palavra que começa no meu coração possa também ser dirigida pelo Espírito Santo, porque eu mesmo não tenho sabedoria nem capacidade, mas eu dependo daquilo que o Senhor também coloca no meu coração e que o Senhor possa falar aos nossos corações nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por poder, através da internet, poder compartilhar a palavra. A palavra que é tua, que é viva, que é eficaz, que é como espada de dois gumes, que penetra a divisão da alma e do espírito, que é apta para discernir os corações. A palavra, Senhor, que esmiuça a penha, a palavra, Senhor, que nos liberta, a palavra que cria, a palavra que, ó Senhor, que quando vem da tua boca, Senhor, se cumpre, ó Senhor, e nada pode ficar da mesma forma, porque a tua palavra é uma palavra, Senhor, fiel, verdadeira. E quando ela é, Senhor, proferida, tudo acontece. Tu és o Deus do haja. Tu crias, Senhor, aquilo que não existe. Tu traz à existência aquilo que não existe pelo poder da tua palavra. E nós, Senhor, queremos glorificar e exaltar o teu nome, pedir a tua graça, a tua unção, a tua sabedoria neste momento. Vamos compartilhar a palavra. Declaramos que dependemos de ti. Que essa palavra, Senhor, possa alcançar corações, vidas. Ó, Senhor, e que haja, Senhor, mudança em nossas vidas para sermos, Senhor, cada vez mais parecidos com teu Filho Jesus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, entregando a ti já toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós vamos meditar está em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12. É um texto bastante conhecido,
mas eu vou ler um pouquinho antes, porque nós vamos, o texto base é 12, tá? Versículo 4, 12, 4. Mas eu vou ler a partir do capítulo 11, tá? Versículo 16. Vou ler e vou compartilhar com os irmãos o que eu entendi aqui desse texto. Diz assim, 2 Coríntios 11, 16. Faço, na minha linguagem, nova versão internacional, mais contextualizada, né, com o nosso português, né, a linguagem mais coloquial, vamos dizer assim. Faço questão de repetir: ninguém me considera insensato, mas se vocês assim me consideram, receba-me como receberia um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar este orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato, visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, e eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, suportam até quem os escraviza ou os explora, ou quem se exalte ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Paulo está sendo irônico com os coríntios. Aí ele continua falando: naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato, eu também me atrevo. São eles hebreus, eu também. São israelitas, eu também. São descendentes de Abraão, eu também. São eles servos de Cristo. Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigo dos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. E aí, o Deus e Pai, o Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. E aí Paulo começa a falar, no capítulo 12, versículo 2, conheço um homem em Cristo há 14 anos que foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu coisas indizíveis, coisas que o homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. E aí, para concluir, no versículo 7, ele diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre
repousa em mim. Por isso o amor de Cristo. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me, né? Alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando estou fraco é que sou forte. Que texto! Que texto! Que palavra! Eu olho para esse texto e tenho vergonha de mim. Fico envergonhado. Os crentes, né? Que qualquer coisinha que passa, já fica tudo borocochô, já fica achando que Jesus não ama. Mas eu notei aqui, irmãos, Paulo, ele ficou doente, e ele tinha um espinho na carne, e ele conviveu com a doença. Timóteo ficou doente, a ponto de Paulo escrever, olha, não tome só mais água, tome um pouco de vinho por causa das constantes dores que tu tens no estômago. Então, Timóteo era um servo que ficou doente, viveu com a doença e conviveu. E a Bíblia não conta se ele foi curado. Paulo fala de Trófimo, que Paulo estava falando, olha, eu tive que sair para outra cidade e deixei Trófimo, meu cooperador, doente. Trófimo era um cooperador, servo do Senhor, que não pôde acompanhar Paulo porque estava doente. A Bíblia fala de Epafrodito, que foi também um companheiro de ministério de Paulo, que ficou tão doente, que Paulo orou e pediu que o Senhor tivesse misericórdia, e falou assim, olha, Epafrodito ficou muito doente, à beira da morte. Mas o Senhor teve misericórdia dele e de mim, para que eu não sofresse tristeza sobre tristeza. Mas Epafrodito ficou mal. A Bíblia fala de Eliseu. Eliseu ficou doente, ficou velho e morreu da enfermidade. E a última coisa que Eliseu, que a Bíblia conta que ele fez, foi lançar uma palavra profética para o rei Joás, né, falando, olha, você vai vencer, agora lança a flecha da vitória, agora lança aqui no chão. E aí, 3 vezes, era para você ter feito 5 ou 6 para consumir. E depois a Bíblia diz que Eliseu morreu da doença que ele estava padecendo. Um profeta usado para curar, para multiplicar, né? E eu fico pensando e vendo tudo aquilo que os cristãos passaram. Aqueles pais da igreja, que viveram e que foram para a arena, que foram para o Coliseu. Os missionários que hoje em dia passam necessidade, que passam fome, que são feridos, que passam por situações de penúria, de luta, de guerra, que não têm a sua vida por preciosa e que enfrentam a morte todos os dias. E essa palavra hoje o Senhor continua falando, a minha graça te basta. Para alguns é uma afirmação, talvez para mim seja uma pergunta. A minha graça te basta, Roberto? A minha graça te basta, Isabel? A minha graça é suficiente? O meu favor é suficiente? Para que você possa dizer com todas as dificuldades, com todas as angústias, com todas as mazelas desse mundo, a gente possa dizer, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Tristes? Sim. E depois, aquela coisa ambígua lá no fundo, aquela alegria. Alegria. Por fora, compolos temores, por fora, combate por dentro. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Nós perdemos hoje a Sarinha, xará da minha filha. Ontem, né, um parente da minha esposa, um primo da minha esposa foi assassinado. Amanhã é o enterro. E a gente sabe que em determinados momentos a gente percebe que a morte vem de forma avassaladora. Ela vem, né, para a vida do cristão de uma forma, para a vida daqueles que não têm o Senhor. Os ímpios vêm de forma violenta, vêm no homicídio, vêm no acidente trágico, vêm em situações que a gente fica, meu Deus, é só abrir os portais de notícia na internet, a gente vê quantas tragédias no trânsito, quantas tragédias nas vidas através de violência. Mas a morte é o último inimigo a ser vencido, segundo a palavra de Deus. Mas nós temos que saber que a morte, ela é algo
que, infelizmente, é consequência do pecado. Do pecado. E a gente pode dizer, mas uma criança pecou. Quantas crianças estão hoje fazendo tratamento com câncer, com doenças incuráveis? O Hospital de Câncer do Barreto recebe milhares de crianças por ano. E muitas delas vão para lá, mas não sobrevivem. A gente está vivendo e o mundo, nós estamos tendo uma epidemia de doenças aí que se acresceram nos últimos 2 anos depois da pandemia. E é inexplicável, os médicos não sabem explicar. Mas a palavra de Deus diz que nos últimos tempos nós viríamos tantos sinais, tantas enfermidades, pestes, rumores de guerra, terremotos, aflições de toda sorte. A palavra de Deus descreve como seria o caráter do homem, como seria a multiplicação da ciência e a perversão da humanidade, a falta de valores, o desrespeito com os mais velhos, o desrespeito com os pais, a iniquidade. Aquilo que é certo se torna, aquilo que é errado se torna certo, e aquilo que é certo é até vergonhoso. Nós vemos hoje a corrupção generalizada da raça humana em todas as esferas, na política, na educação, na sociedade, entranhada nos poderes. Nós vemos a violência. E nós vemos que o inimigo, que o príncipe deste mundo, porque ele ainda é o príncipe, ele está atuando agora de forma nem mais camuflada. Hoje nós temos descarado, nós temos hoje pessoas que se dizem adoradores e servos de Satanás. Nós temos hoje a perseguição aos cristãos, o ateísmo crescendo, declarado. Então, quando nós olhamos para o mundo, nós ficamos perplexos, mas ao mesmo tempo nós temos que olhar para a palavra de Deus e a gente entender que nós não somos imunes à nossa natureza carnal. Nós continuamos vivendo num mundo caído, nós continuamos vivendo num mundo pecaminoso, nós continuamos vivendo num mundo em pecado, um mundo que cada vez vai se atolar mais, é ribanceira abaixo, para que nós sejamos prudentes. E o apóstolo Paulo escreve dizendo que haviam pessoas que tinham entrado na igreja, que se falavam que eram apóstolos, que faziam distorção da palavra, que estavam contaminando a igreja. E ele começa a falar, olhem para mim, olhem para mim. E ele começa a confrontar e dizer, e aí no capítulo 12 também ele fala, o meu sinal de apostolado foi entre vocês com maravilhas, sinais e milagres, sinais do apostolado, e com perseverança. Então a gente começa a entender, e olha que o que Paulo sofreu naquela época, teve a revelação do Evangelho que até nós chegou, escreveu boa parte do Novo Testamento, e a gente olha para a vida dele e fala assim, qual é o currículo que eu tenho que ter diante do Senhor, para que eu possa dizer, Senhor, a tua graça me basta. O primeiro hino que o coral cantou, quando nós fomos escolher o repertório, foi Sou Feliz. Nós estávamos em plena pandemia, ela tinha passado pelo luto, e eu tinha recentemente passado pelo luto. Mas quando eu estava estudando essa música, antes de Natália morrer, na pia lavando a louça, o Espírito Santo falou assim, será que você é capaz de entender e suportar para poder cantar essa música? Eu não entendi. Passados 15 dias, eu fui viver o luto. E você, para cantar Sou Feliz, e a gente conhece a história desse hino, que o autor perdeu 2 filhas num naufrágio. E na hora que ele estava ali olhando, perguntando aonde que estava aqui o navio, né, que ele passou por um navio, ele compôs, fez essa canção, que se tornou esse hino maravilhoso. Então a gente tem que entender a dimensão espiritual da nossa vida, o propósito da nossa vida aqui na terra. Entender que nós temos um Deus soberano,
Como aconteceu com o pastor Ademar, que o Senhor levou a filha dele, ele falou, eu achava que eu te conhecia. A gente fica achando que às vezes Deus vai fazer a nossa vontade. A gente fica achando que Deus vai fazer. Deus é Deus que cura, e Ele vai curar. E quando Ele não curar? Ah, o Deus é que salva, e quando Ele não salvar? Quando a batida acontecer, quando o acidente acontecer, quando o roubo acontecer. Eu já fui roubado. E quantas coisas acontecem na vida do crente. Mas ele pode olhar para o céu e falar assim, mesmo que eu esteja afligido, mesmo que eu esteja sofrendo no meio do ímpio, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o Senhor olha por mim. No meio da multidão nós não somos apenas mais um. Nós estamos neste mundo, nós vamos sofrer aflições desse mundo, nós vamos padecer neste mundo, mas a nossa redenção está breve, a nossa redenção está perto. Quando vires os sinais, alegrai-vos, exultai, porque está próxima a vossa redenção. Aqueles que estão indo de encontro ao Senhor. Por que Paulo recebeu o espinho na carne? Porque quando ele foi olhar para as marcas dele, quando ele tirava a roupa, que ele via todas as cicatrizes, quando ele via o corpo dele todo detonado, quando ele passava necessidade, quando ele passava angústia, quando ele passava fome, mas Deus usava poderosamente sinais, milagres, maravilhas, vidas sendo renovadas, a aflição de ter que ficar pensando nas lutas da igreja, dos lobos que vinham roubar a igreja. Ele se angustiava, ele ficava perplexo e falando, poxa vida, olha o que eu estou passando, olhem para mim, eu não sou pesado a vocês, eu não quero ouro, eu não quero prata, eu quero a salvação das suas vidas, o Senhor me usa, mas eu quero que vocês permaneçam firmes no evangelho que foi pregado. E qual é o evangelho que foi pregado? O evangelho da salvação, o evangelho do céu, o evangelho da glória, o evangelho do novo reino, de uma vida restaurada em Cristo. Não é nos prazeres aqui da terra, embora Paulo amasse os irmãos, Paulo quisesse viver com os irmãos, mas ele falava, eu estou em dúvida se eu quero ficar, se eu quero subir, porque é melhor estar com Cristo. E a gente olha para a vida de Paulo, e quando Paulo fala de tudo que ele passou, do currículo dele, dos naufrágios, das dificuldades, aí ele pede, então eu vou falar o que me aguarda. Aleluia! O que me aguarda? Talvez Paulo olhando e escrevendo isso, ele pega e o Espírito Santo levou ele. Ele não sabe se foi em carne, ele foi ao terceiro céu. Ao terceiro céu. Primeiro que a gente vê, o segundo é espaço sideral, e ele foi levado ao terceiro céu. E a palavra diz que ele foi levado num lugar chamado paraíso. O paraíso é o mesmo lugar que Jesus pegou e falou para aquele ladrão da cruz. Olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E quando Paulo chegou lá, ele viu, mas ele ouviu. E ele ouviu coisas que não é lícito falar. O Paulo que escreveu praticamente o evangelho todinho para os gentios, que teve a revelação, não lhe foi permitido escrever uma linha de como é o paraíso. Não foi permitido dizer nada do que ele ouviu, porque não é lícito. E aí a palavra diz o quê? Que o que Deus preparou àqueles que o amam, não subiu, nem desceu ao coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Então a gente fica triste, sim. Mas a gente tem que pensar que quando um irmão vai, ele não foi antes da hora. Ele foi na hora. Ele foi porque Jesus falou, vem para cá, para o lugar que eu vim preparar. Para o lugar que eu vim preparar nas mansões celestiais, você vai estar comigo. A palavra de Deus diz que, os anjos vêm como vieram com Lázaro ali. Não foi um, não, é uma comitiva e leva para esse lugar onde está Abraão, onde estão todos os santos do Senhor.
Essa era a palavra que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, dizendo: vocês estão angustiados com aqueles que não têm esperança, mas eu vou dizer para vocês, não se preocupem, porque todos aqueles que estão no Senhor, nós vamos revê-los, nós seremos transformados, nós vamos subir, teremos o corpo glorificado. Aqueles que estão aqui se encontrarão com o Senhor nos ares, e para sempre estaremos com o Senhor, com os nossos irmãos. Esse é o consolo e a esperança do crente. Isso que nós ficamos pensando e que temos que... E aí o Evangelho ele vai fazendo sentido. Por quê? Porque essa terra não faz sentido. Salomão falou, essa terra não faz sentido. A gente ficou meditando, ouvindo aí uma mensagem sobre Salomão, um cara rico. Tinha tudo, ele falou, não faz sentido, o sentido é Deus. O nosso irmão pregou quarta-feira, domingo, o Felipe, né, como psicólogo, falando de tantas pessoas que vão fazer tratamento, né, acompanhamento, terapia, e que tem recursos, tem tudo, tem grana. Não tem motivo para estarem, né? Mas vivem em profunda depressão, sem o sentido da vida, totalmente perdidos, muitos pensando em morrer. Então, meus irmãos, por que podemos nos alegrar? Porque a graça do Senhor nos basta. Porque nós não temos uma unha de mérito na nossa salvação. Porque por mais boas obras que a gente faça, por mais que a gente ame, por mais que a gente procure ajudar, nós não estamos fazendo nada mais, como diz a palavra, do que devemos fazer. E mesmo assim, tá? A palavra de Deus diz, né? Servo inútil. Só fez o que devia ser feito. Porque nós somos vendidos do pecado. Mas graças a Deus que morreu, que trouxe seu Filho, que morreu por nós e nos resgatou e nos colocou nas regiões celestiais. E nós podemos hoje receber as bênçãos do nosso Deus. E a consolação que nós podemos consolar é a consolação que nós somos consolados. Como é que eu posso consolar alguém que perdeu alguém? Porque eu também fui consolado. Como é que a gente pode falar, olha, não se preocupe, falta pouco, nós vamos nos encontrar, porque nós somos consolados. Glória a Deus. O Evangelho da salvação é o Evangelho que prega e que diz, Jesus morreu para te dar vida eterna. Quem não está com Jesus, quem não recebe Jesus, infelizmente não tem vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então nós podemos nos alegrar no Senhor. E aí eu queria terminar dizendo que o inimigo tenta roubar essa alegria de nós. O inimigo tenta ofuscar. Quando ele coloca na nossa vida que a nossa alegria tem que ser o carro, que a nossa alegria tem que ser as conquistas, que a nossa alegria tem que ser o dinheiro, que a nossa alegria tem que ser o ministério próspero, que a nossa alegria tem que ser o reconhecimento da sociedade, da família. Quando a gente começa a ter o nosso pensamento moldado ao que o mundo diz, que a gente é feliz por aquilo que a gente tem, nós perdemos o sentido da palavra de Deus que diz nós somos felizes, não, que nós somos bem-aventurados. A nossa vida ela é bem-aventurada. Nós somos bem-aventurados naquilo que nós passamos e nós devemos nos alegrar. A nossa alegria vem do Senhor. Vem do Senhor. E aí eu quero terminar dizendo, é algo que só sente quem tem uma experiência real de salvação com Jesus. Quem pode dizer, eu tenho certeza da minha salvação? Se o Senhor me chamar hoje, se eu fechar os meus olhos e não acordar, eu vou estar aonde? Eu vou estar com o meu Senhor. Eu vou estar com o meu Senhor. É porque chegou a hora de eu ir. É porque chegou a hora da partida. É por isso que o mundo não entende. Aqueles que estão de fora acham que nós somos loucos, nós somos pessoas totalmente sem noção, né, como diz aí, porque vive em função de algo que
céu, que arrebatamento, que viver no céu, acha isso uma utopia, isso uma alegoria. Mas o céu é real e o inferno é real. Jesus é real, a salvação é real, o Espírito Santo é real, é a pessoa que nos testifica, que habita em nós. Por isso, meus irmãos, eu quero concluir dizendo: se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor. Mesmo que venham as tristezas dessa vida, fala: Senhor, eu estou triste, eu estou angustiado, mas o Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha esperança, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é o meu sustento. E aí você vai poder dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar pelo luto, eu posso passar pelo desemprego, eu posso passar pela fome, pela aflição, por tudo aquilo que Paulo passou, e pode dizer: eu me gloriarei na cruz de Cristo. Eu vou me gloriar nas fraquezas, porque o Senhor, Ele aperfeiçoa e nos fortalece nas nossas fraquezas. Quando você fala: eu não vou suportar, eu não vou aguentar, eu não consigo, o Senhor vem, sustenta pela mão, pela sua destra fiel, e fala: eu te sustento, eu te dou da minha graça. Você não merece, mas eu te dou da minha graça, e a minha graça é favor imerecido. É porque eu te amo. É porque eu te amo. Mas, Senhor, eu estou passando isso, mas eu te amo. Eu estou passando isso, mas eu te amo. E lá no céu o Senhor enxugará toda lágrima, o Senhor vai recompensar, o Senhor vai tirar de nós todo sentimento contrário, haverá paz, regozijo, alegria, haverá um momento de alegria eterna, vamos dizer assim, né? E aí nós vamos poder de repente falar assim para Paulo: Paulo, não dava para falar mesmo, não dava. Talvez João, descreveu a cidade santa, descreveu porque foi permitido. Mas ele disse que nem tudo, né? Nem tudo. A coisa que Deus disse: não escreva. Não escreva. Então, irmão, tem surpresa no céu, aleluia. E eu queria ter uma coisinha só para passar para a irmã. Deus é tão maravilhoso que aquilo que é revelado, Ele deixou para ser revelado. Ele falou: as coisas, né? Reveladas são para nós, mas as ocultas são de Deus. Mas imagina, a palavra de Deus diz que nós vamos ter um nome. Um novo nome. E que esse nome só vai saber você e Deus. Você vai receber uma pedra, e nela está escrito um nome: coroa de glória, vestes brancas. Concederei que sente-se ao meu lado. Ao meu lado. E as crianças, todas elas, aquelas que morreram bombardeadas essa semana lá no Afeganistão, lá na Palestina, todas as crianças que estão sendo maltratadas, todas as crianças que estão sendo abusadas e morrem, todas as crianças que estão sendo sacrificadas a demônios, a ídolos inocentes, crianças raptadas, coisas que nós não temos nem noção. Tantas crianças, milhares, milhões de crianças que são abortadas. O Senhor diz essa palavra hoje: dos tais é o reino dos céus. O reino é deles. O reino é deles. Deixai-os vir a mim. Por isso você que tem um ministério com criança, criança não dizima, criança não contribui, criança dá trabalho, criança dá despesa, mas criança é a referência para entrar no céu. Se você não se fizer como uma criança, se eu não me fizer como uma criança na pureza, na sinceridade, não ter malícia, eu não vou conseguir chegar no céu. Então o padrão seja como uma criança que depende do pai, que se o pai falar, olha, pode ter certeza, ela confia no pai. Seja uma criança nos braços do pai, que nós possamos entender isso.
Louvado seja o nome do Senhor, e acreditar piamente que o Senhor está no controle das nossas vidas e que esse filme já tem um final e o final é feliz. Amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém. O texto que você trouxe por si só fala, não é? É que ele tinha um espinho na carne e que ele pediu ao Senhor para que o Senhor tirasse, porque quantas coisas nos incomodam e nós levamos até o Senhor, esperamos que o Senhor tire mesmo da nossa vida. E para Paulo, o Senhor dizer, a minha graça te basta, como que diz, vai ficar desse jeito mesmo. Então muitas vezes Deus permite coisas, né, que a gente fique ali por muito tempo, e tudo é permissão do Senhor. Mas isso não pode roubar a nossa alegria, porque a graça dele já é sobre nós. E ele diz, a minha graça te basta. Né? Muitas vezes nós focamos o nosso olhar no problema, na situação, e esquecemos de olhar firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Aí nisso, né, nesse olhar contrário a Jesus, a nossa fé vai se esvaindo. Mas quando a gente consegue deixar para trás as tribulações que passamos e continuar olhando para o Senhor, temos a nossa fé como uma âncora firmada lá no céu, que não nos deixa ficar à parte daquilo que o Senhor já conquistou para nós. O próprio apóstolo Paulo, ele diz, em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, né, mas não desamparados, abatidos, sim, mas não destruídos. Então nós como cristãos, nós precisamos olhar mais para o nosso Deus, olhar para os homens de Deus, para os personagens bíblicos, e ver que o que a gente passa hoje não se compara a nada do que eles passaram. Nós sabemos que tem situações bem complicadas de nós lidarmos mesmo como seres humanos que somos, ainda somos de carne e osso, temos essa natureza corrupta, né, corruptível, e Tiago diz que a nossa natureza é humana e diabólica, porque muitas vezes a gente dá lugar, né, a gente dá brecha. E a irmã, Pedro andou um bocado de tempo com Jesus, 3 anos a 3 anos e meio, e teve um momento que Jesus olhou para ele e disse, para trás de mim, Satanás, porque naquele momento ele estava pensando só nas coisas da terra e não nos propósitos que Deus tinha. Então que nós possamos nos render ao Senhor, saber que Ele está no controle de tudo, de qualquer situação, independente se a gente goste ou não, se a gente queira ou não passar. Nós estamos hoje no dia 2 de novembro, nós sabemos que as pessoas tiram para lembrar daqueles que já se foram, mas é como já foi falado aqui, né? O Senhor não quer que a gente seja como aqueles que não têm esperança. Se foi com Jesus, nos encontraremos na glória. Se não foi, infelizmente nós não podemos fazer mais nada, porque depois da morte também está escrito, segue-se juízo. Por isso, enquanto há vida, enquanto há fôlego de vida em nós, nós precisamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Porque essa vida eterna, ela existe. Antes de Jesus passar pela cruz, antes de ele subir aos céus, lá em João capítulo 14, que o irmão Vandeiro falou ontem também, Jesus foi bem claro. Ele disse, olha, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse isso, eu não teria dito a vocês que eu vou preparar um lugar para vocês. Então essa é a certeza que a gente tem, que este lugar já está preparado para nós, junto do Pai. Então nós precisamos perseverar, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das coisas contrárias que nos desagradam, que nos entristecem, sim, mas nós continuamos buscando essa alegria que é dom do Espírito Santo, né? É algo sobrenatural, é a paz que excede todo entendimento, para que a gente possa prosseguir em Deus, né? E tendo a nossa alma satisfeita pelo seu Espírito que está em nós. Então fica essa palavra, né? Nós tivemos aí mais uma triste notícia.
é gente falecendo, irmãos, a todo tempo, assim, e a gente fica sabendo e a gente se entristece. Inclusive um primo meu ontem, né, veio a óbito também, a Sarinha hoje. Então, assim, são momentos de dificuldade, mas que a gente se apega ao Senhor, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, escondendo os nossos sentimentos em Cristo Jesus, para que Ele possa estar limpando o nosso coração, né? Fazendo com que o nosso coração, apesar de tanta coisa, ele tenha paz em Deus. Né? O que a gente pede ao Senhor que seja assim nas nossas vidas, que seja assim na sua vida também, que a força do Senhor nos cubra e que, como foi dito aqui também hoje, que o poder dele venha se aperfeiçoar nas nossas fraquezas. Amém? Adelino Marçal, quando fez essa canção, eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Ele não sabia que ia passar pelo luto da mãe. E de uma forma tão trágica. Né? A mãe se Orando, consagrando na igreja, passando dia em jejum e oração. Foi assassinada dentro da igreja. Um homem entrou lá. Um surto, né? Teve um surto psicótico, um drogado. E a espancou, outras pessoas foram agredidas. Ela teve morte dentro da igreja. A paulada pegou uma barra de ferro, deu na cabeça da mãe. Tem coisas que não dá. E a gente fala assim, Senhor, a gente compreender. Estava dentro da casa de Deus, estava jejuando, estava se consagrando. Surgem até os questionamentos assim, cadê Deus? Né? Cadê Deus? Porque que não nós somos tão limitados e que a gente ainda faz essas perguntas, mas Deus é soberano sobre Mas tudo, a lição sobre ficou. todos. E agora ele ia ter que viver o que ele cantava. E agora ele tem que cantar com propriedade. Não adoro pelo que ele faz. A mãe dele ensinou. Eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver. E ela passou. Sempre será Deus. Eu não adoro pelo que ele faz. Eu não adoro pelo que ele faz. Eu adoro pelo que ele é. Ele é Deus. Haja o que houver. O único Deus. Sempre será Deus. O verdadeiro Deus. Haja o que houver. Sempre será Deus. Vamos estar orando, agradecendo a Deus, pedindo ao Senhor que traga o consolo, que traga o refrigério, e que nós possamos continuar perseverando, independente do que aconteça. Amém. Até o fim, né? Frente, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Então essa estrada até o fim, muitas vezes é cheia de espinhos, cheia de altos e baixos, mas a nossa fé tem que estar firmada no Deus que já conquistou a nossa salvação. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um momento, Senhor, de poder compartilhar a Tua Palavra. E queremos agora, Senhor, orar por todos os nossos irmãos e irmãs, aqueles que estão ouvindo, Senhor, nesse momento, esta live. Que o Senhor conceda, Senhor, que sejam visitados pelo Teu Espírito Santo, visitados pela Tua Palavra, visitados pela Tua unção, visitados, Senhor, pelo sobrenatural. Ó Senhor, porque Tu és o Deus do sobrenatural. Que a Tua paz invada, Senhor, o coração, Senhor, daquele que está sem paz, que está angustiado. Que o Senhor visite com a Tua destra fiel. Ó Senhor, cada irmão, cada irmã, cada situação, Senhor, que Tu possa estar agora visitando a intenção, Senhor, de cada coração. Ó Deus, Pai amado, Tu conheces todas as coisas. Ó Senhor, traz, Senhor, ó Pai amado, o consolo, ó Senhor, para as famílias enlutadas, por aqueles, Senhor, que perderam os seus entes queridos. Que Tu esteja, Senhor, consolando, trazendo, Senhor, o bálsamo, trazendo, Senhor, ó Pai amado, a esperança, ó Senhor, para aqueles que partiram contigo, Senhor, de que em breve estaremos todos juntos, reunidos na glória contigo. Ó Senhor, da mesma forma oramos também pelos nossos irmãos que estão enfermos.
Ó Senhor, apresentando a vida do pastor Daniel, Senhor, apresentando, Senhor, a vida também da irmã Kate. Glória a Deus pelo que o Senhor está fazendo, completa a obra, Senhor, na vida da tua serva. Ó Senhor, irmã Janete, todos aqueles irmãos que são apresentados no quadro, Senhor, ó Pai amado, da intercessão, com todas as causas ali, aqueles que estão enfermos, Senhor, que precisam de bênção na família, que precisam de portas de trabalho, de libertação. Ó Senhor, apresentamos, ó Pai amado, os ministérios. Tu conheces, Senhor, ó Pai amado, e colocamos tudo diante de Ti. Ó Senhor, visita, Senhor, realmente os nossos pastores. Ó Pai amado, dando a eles graça, unção, Senhor, que sejam cheios cada vez mais do Teu Espírito Santo, para que possa, Senhor, conduzir a Tua igreja na Tua direção, na unção do Teu Espírito, aqueles que ministram, que ensinam, Senhor, fortalece, dá sabedoria, dá, Senhor, da unção do Teu Espírito Santo, quebra, Senhor, ó Pai amado, toda a obra contrária, toda a força contrária, toda a resistência maligna, ó Senhor, contra a igreja, contra as famílias, Senhor, ó Pai amado do Teu povo, que cai por terra em nome de Jesus. Ó Senhor, nós declaramos, Senhor, que somos Teus, declaramos a vitória em nome de Jesus, ó Pai amado, na vida dos Teus servos. Dá, Senhor, ó Pai amado, um decorrer ainda de semana de vitória, ó Senhor, que a Tua igreja possa, Senhor, ser abençoada, não só, Senhor, a Batista El Shaddai, mas todos aqueles, Senhor, que clamam, que levam a Tua palavra, ó Senhor, com sinceridade, o Teu evangelho, Senhor, o Teu povo nesta cidade, ó Senhor, o Teu povo nesse estado, o Teu povo, Senhor, no Brasil, a igreja, Senhor, ó Pai amado, que nós não vemos, mas que o Senhor conhece. Ó Senhor, sustenta o Teu povo, aqueles que ministram, ó Senhor, o evangelho em todas as nações, ó Senhor, e nós queremos, aleluia, 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 aleluia. Ó Senhor, até que o Senhor venha, aleluia. Nos faz fiéis, nos faz fiéis. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis. Porque nós mesmos, Senhor, somos falhos, reconhecemos a nossa pequenez. Então pedimos, Senhor, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, nos sustenta, Senhor, nos sustenta, porque o apóstolo Paulo escreve que o Senhor mesmo o levaria, o sustentaria e o levaria à glória eterna. O Senhor é que o sustentou até o fim. Não foram, Senhor, ó Pai amado, os méritos, mas ele, Senhor, sabia que até para ser fiel dependemos de Ti, dependia de Ti. Dependemos de Ti, Senhor, porque sabemos que somos falhos. Nos dá, Senhor, da Tua graça. E nós queremos terminar, Senhor, esta live dizendo Maranata. Maranata. Vem logo, Jesus. Vem logo, vem logo, vem logo. Novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Queremos estar contigo. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Venha logo. Abrevia, Senhor, os dias para estarmos contigo. Para estarmos contigo, coloque em nós o desejo, Senhor, de ansiedade por estar contigo, de estar contigo, de poder Te abraçar, de tocar nas Tuas mãos, de poder, Senhor, beijar os Teus pés, de ser abraçado, Senhor, de ter o nosso corpo glorificado e poder abraçar o Teu corpo glorificado, mesmo sabendo, Senhor, ó Pai amado, que estamos aqui ainda, mas que nós possamos, Senhor, sempre gozar da Tua presença, da Tua presença. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos. Esteja abençoando e consolando, né, também aqueles que tiveram suas perdas. Aleluia. Que a palavra de Deus nos consola. O Espírito Santo, Ele é consolador. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, assim diz a Sua palavra, e nós cremos assim. Que o Espírito Santo esteja abraçando essas vidas. Que o nome do Senhor em tudo seja glorificado. O apóstolo Paulo diz, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então é nessa fé que nós prosseguimos para o alvo, que é Cristo. Que os irmãos possam ter uma noite de descanso abençoado, né? Feriado hoje, amanhã é dia de trabalho. Que o Senhor possa estar nos fortalecendo e adestrando as nossas mãos para as batalhas diárias que atravessamos. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Compartilhe os seus contatos. Amém. Tem alguém que precise ouvir essa palavra.
esteja compartilhando, nós vamos estar compartilhando também e agradecendo aí, pedindo as orações dos irmãos também por nós, né, que nós precisamos sempre da oração dos irmãos. Deus abençoe, boa noite, até quinta-feira que vem, querendo Deus.